E por falar em alegria, eu quero falar talvez um pouco sobre isso com você nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler do verso 11 até o verso 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma passagem que começa dizendo assim: logo depois do quê? Quando a gente pega, né, o logo depois, a gente tem que imaginar que alguma coisa aconteceu antes. O que foi que aconteceu antes? O que aconteceu antes foi que Jesus curou o servo do centurião. Vocês lembram dessa passagem? Aquele homem que se aproxima de Jesus e fala assim: eu tenho um servo que está doente. Eu tenho um servo que está doente e ele me é muito precioso. Aí Jesus pega, se levanta para ir com ele, e aí o centurião vira e fala assim: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa e o senhor não precisa ir até ele, porque eu sou homem também sujeito à autoridade. E se eu digo a um servo meu, faça isso ou faça aquilo, ele faz. E se o meu superior também diz para mim, faça isso ou faça aquilo, eu faço. E eu acredito numa coisa, que se o Senhor falar para ele ser curado, o senhor não precisa ir até ele. Basta uma palavra sua e isso vai acontecer, isso vai de fato ocorrer. Jesus olhou e falou assim: olha, eu não encontrei em todo Israel um homem com uma fé semelhante a essa. Um homem com uma fé semelhante a essa. E a Bíblia diz então que Jesus virou e falou para ele: vai, teu servo está curado. E ele pegou e foi. E no relato da história, se nós formos ler, né, o capítulo no seu começo, nós vamos ver que os empregados, aqueles que serviam ao centurião, se aproximaram dele e falaram: o servo foi curado. E ele perguntou: que horas que isso aconteceu? E eles falaram: tal hora. E ele falou assim: foi exatamente na hora em que Jesus falou que ele seria curado. E isso aconteceu em Cafarnaum. Essa cura do servo do centurião aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava a um dia de caminhada dessa cidade onde Jesus chega agora, a cidade de Naim. E diz a palavra de Deus então que logo depois disso Jesus foi para uma cidade, caminhou um dia inteiro e estava chegando lá na cidade de Naim. E diz a palavra de Deus que, devido a tudo que Jesus vinha fazendo na Judéia, em Nazaré, em todo o povo, em toda a nação de Israel, o que aconteceu? As multidões estavam atrás de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus vinha caminhando, ele vinha com seus discípulos e uma grande multidão. Deixa eu perguntar uma coisa: o que é uma multidão para vocês? 50 pessoas é uma multidão? Não. Você vai me desculpar, 50 pessoas não é uma grande multidão. Para mim, nesse contexto aqui, para você falar de uma grande multidão, tem que ser de 200, 300 para lá. Não é verdade? Aí você vai pensar, é uma grande multidão. E Jesus vinha andando com uma grande multidão. E quando ele chega na cidade de
lá, em lado contrário, enquanto ele entrava, um grupo saía. E a Bíblia diz também que vinha uma mulher que tinha o seu filho único dentro de um caixão, né? E com ela também vinha o quê? Uma grande multidão. Vinha também uma grande multidão acompanhando aquela mulher, que com certeza ela era conhecida, querida no meio daquela cidade, porque a Bíblia fala que ela era viúva e mãe de um filho único, e esse filho havia morrido, e ela então vinha saindo com o seu filho para enterrá-lo, uma grande multidão também acompanhando aquele cortejo fúnebre. E eu fico pensando numa coisa, no antagonismo dessas duas multidões, ou desses dois grandes grupos de pessoas. Nós temos uma grande multidão que vem com Jesus, Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando, Jesus trazendo mensagem de esperança e vida. Então esse povo, como é que vocês acham que eles vêm? Cabisbaixo, triste? Não, é um povo que vem o quê? Alegre, regozijante, um povo que vem cheio de expectativa, uma multidão que está cheia de expectativa no coração, de ver milagres e mais milagres de Jesus, porque sabem que estão acompanhando alguém que tem poder para isso. Mas quando a gente pensa no outro quadro, a gente vê algo diferente. A gente vê uma grande multidão de cabeças baixas, a gente vê uma grande multidão de pessoas às vezes chorando, solidárias à dor daquela mãe que perdeu o seu único filho. E sendo viúva, ela agora estava sozinha nesse mundo. Então você imagina a contradição dessas duas multidões? E o detalhe então é que essas duas multidões, elas se encontram. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando sobre a contradição que existe no nosso dia a dia. Porque todos os dias isso acontece também conosco. Amados, quando nós nos levantamos cedo para o trabalho, quando nós colocamos o nosso pé na rua, quando nós atravessamos as avenidas, quando nós vamos para a escola, nós encontramos um incontável número de pessoas. E nós podemos ter certeza de uma coisa, que no meio dessas pessoas pelas quais nós cruzamos no nosso dia a dia, que no meio desse entra e sai, eu lembro de eu e a Elisângela lá na escola, nós estamos estudando aqui na Metro Sul, né? Metro Sul, está me corrigindo o inglês, é abusada, né? Falei, Metro Sul é da sala. Está vendo como é que é? Pode dar corda não, não pode dar corda não, que... Então, quando a gente estuda lá, a gente vai entrando, e é sempre assim, gente entrando, gente saindo, e é aquele vai e vem. E sabe, amados, eu ouso dizer que há sempre dois tipos de multidão se cruzando durante o dia a dia. Nós sempre vamos ter esses dois tipos de coração, ou de corações, se cruzando no dia a dia. Pessoas que vêm cheias de alegria, pessoas que vêm de lá cheias de tristeza. Pessoas que estão com o seu coração cheio de esperança, outros que vêm de lá com o seu coração totalmente arrebentado e desesperançado, porque perderam a alegria, porque não têm mais recursos, porque simplesmente veio tudo aquilo que amavam indo embora. Sabe, amados, há sempre dois tipos de corações. Um coração feliz, que se confronta com aquilo que Deus faz, com aquilo que tem dentro de si, e um coração entristecido e angustiado. E essas duas multidões, amados, se encontram todos os dias. Você já parou para pensar que é assim? Às vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente cruza com um, cruza com o outro. A gente senta do lado de pessoas, igual outro dia eu estava na minha sala, eu sento do lado de uma pessoa, essa pessoa estava aflita, chorando. Eu não pude, não tinha me dado liberdade de perguntar, e eu fiquei, quando eu vi aquela pessoa chorando lá, falando da angústia do coração dela para uma amiga, eu simplesmente olhei, a única coisa que eu pude fazer é orar por ela. Passado alguns dias, eu comecei a conversar com ela. Claro, irmãos, que eu conversei não em inglês, eu conversei em espanhol. Eu conversei em espanhol com ela, e ela falou um pouco da dor que ela estava sentindo, de um problema que ela estava passando em determinado momento. E aí eu falei com ela,
eu falei assim, olha, eu vi você chorando, eu não quis ser invasivo, não quis invadir e perguntar, mas eu quero dizer para você que eu orei por você. Eu quero dizer para você que eu pedi que Deus te abençoasse. E ela falou assim, obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por você ter feito isso. Sabe, amados, às vezes nós estamos do lado de pessoas que estão angustiadas e tristes, e nós não nos apercebemos disso. Nós não nos damos conta disso. Mas sabe, queridos, eu quero trazer nessa noite um pensamento e uma reflexão sobre esse texto, para que nós entendamos uma coisa, que a nossa tristeza e a nossa alegria, a felicidade ou a infelicidade das pessoas que se cruzam no dia a dia, estão sempre ligadas com o ponto de referência que cada um de nós carrega à sua frente. E eu quero explicar isso. Por exemplo, quem era o ponto de referência daquela multidão que estava feliz? Jesus. Ele era o ponto de referência. Todas as pessoas que estavam ali estavam seguindo a Jesus, olhando para Jesus. Por isso, nós podemos dizer, era uma multidão que tinha experimentado cura. Porque, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus entrava numa cidade, ele curava todos os que vinham a ele. Todos. A cura, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Jesus nunca pediu para alguém ser crente, para alguém o aceitar, para alguém, ser discípulo dele para curar. Todos que vinham a ele curava. É o que está escrito lá no profeta Isaías, onde ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os enfermos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e trazer liberdade aos cativos, e aos que oprimidos estão. Faz parte do ministério de Jesus, amados, curar, independente se a pessoa vai seguir a Ele ou não. É misericórdia, é graça de Deus. E a Bíblia fala isso. Você pode ver que todo mundo que Jesus curou, Ele nunca falou assim, olha, você agora tem que ser meu discípulo, você tem que ficar atrás de mim, não. Ele sempre dava uma recomendação, vai, não peques mais, cuidado para que não te suceda coisa pior. Ou muitas vezes Ele não falava nada, Ele simplesmente curava. Os 10 leprosos Ele curou, 9 foram embora, somente um voltou para dizer obrigado. Nem por isso eles voltaram a ser leprosos lá na frente. Não, eles foram curados, porque Jesus é assim. Aquela multidão que seguiu a Jesus e teve fome no meio daquele lugar mais desértico, no qual Ele transformou, e multiplicou pães e peixes e todos comeram. Você já imaginou a alegria daquele povo, irmãos? Todo mundo com a barriguinha cheia. O primeiro McFish que surgiu aí na história. É McFish, Olha, irmãos, o sanduíche, não foi um sanduíche qualquer não, é um sanduíche pão com peixe. Feito, quem foi que multiplicou aquilo? Jesus. O melhor chapeiro que tinha no momento. Sério, eu fico imaginando o gosto daquele sanduíche. E aí pegou, fez o sanduíche, pão com queijo, McFish, vamos comer, vamos. E aí comer, quero mais, pega mais, e vai, come, quero mais, tem o tanto que você quiser. Depois que todo mundo comeu e se fartou, recolheram pão e peixe, porque sobrou para não estragar para o outro dia. Você imaginou a alegria daquele povo? Era uma grande multidão, eu ouso dizer, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, se nós pensarmos que os judeus são como os americanos, eu como os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, tem filho a rodo, não é não? A gente olha assim aquela escalinha 5, outro dia eu estava andando bastante, olhando na calçada, a gente olha assim e fala assim, nossa, olha uma creche que é humilde. Aí você pensa que é uma creche, não, amados, é uma mãe puxando 6 crianças. A gente pensa que está levando, não, é assim que funciona. Aí eu fico imaginando, você imaginou os judeus naquele tempo então que ter filho era bênção? Então eram 5.000 homens, fora mulheres e... Rapaz, eu não quero imaginar a multidão que era, todo mundo comeu, todo mundo se fartou, todo mundo estava feliz. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olhavam para Jesus como ponto de referência, eles tinham alegria no seu coração. Eles tinham prazer e contentamento no seu coração.
E eles foram caminhando. Aquela multidão viu Jesus e soube que Jesus acabou de curar o servo do centurião. E Jesus estava vindo de Cafarnaum. Em Cafarnaum ele tinha curado aquele paralítico que os amigos quebraram o telhado e desceram pela corda. Em Cafarnaum, a casa onde ele estava, tinha tanta gente, que aqueles amigos não conseguiram entrar com o seu amigo doente, tiveram que quebrar o telhado. Por quê? Porque Jesus estava naquele lugar, curando, pregando, trazendo vida e alegria aos que estavam ao seu redor. Quando Jesus resolve ir embora com os seus discípulos, a multidão vira e fala: nós vamos colar nesse cara, nós vamos junto com ele. Por quê? Porque onde ele está tem alegria, tem bênção, tem vida, e nós queremos isso. Então, irmãos, aquela multidão estava feliz porque tinha como referência Jesus. Agora, quando nós olhamos para aquela outra multidão, qual era a referência deles? Um caixão. A referência deles, o que eles estavam seguindo não era outra coisa senão um cortejo fúnebre. Os olhos deles estavam voltados para o caixão e para uma mãe sofrendo pela perda do seu filho. A ótica e a visão que eles tinham, amados, não era uma visão de vida, não era uma visão de alegria, não era um referencial de prazer e contentamento e de vitória, era uma visão de derrota, de morte, de fim, que tudo agora acabou. Talvez algumas pessoas no meio daquela multidão poderiam comentar: coitada dela, né? Não sabemos o nome dela, fala apenas a viúva da cidade de Naim, mas poderiam falar assim: poxa, coitada dela, olha lá, e agora como é que ela vai viver aí? Quem é que vai sustentá-la? Nossa, ela agora vai ter que ser sustentada pela benevolência das pessoas, porque a lei dizia que quando existia um órfão, uma viúva, né, as pessoas deviam ajudar, e muitas vezes as pessoas são cruéis nesse aspecto e não fazem. E as pessoas olhando para aquilo, falando: puxa, olha que tristeza, e agora o que vai ser dela? E agora, será que ela vai conseguir manter aquela casa? Será que ela vai conseguir fazer isso? Será que ela vai conseguir fazer aquilo outro? Simplesmente olhando e pensando: é triste, acabou. Sabe, amados, muitas vezes nós vemos isso acontecer também. Nós vivemos num mundo onde nós temos diferentes multidões, e nessas diferentes multidões e nesses diferentes corações que nós encontramos, como eu falei, no meio dessas multidões, um com sentimento de morte, de alegria, de morte, de desesperança, outro de vida, de alegria e contentamento. Por quê? Porque o referencial deles não é o mesmo. Muitos de nós, amados, estamos olhando e pensando: acabou, chegou ao fim, não tem jeito, poxa vida, a minha vida é só desesperança. Muitos de nós olhamos e estamos seguindo como se entristecidos pela vida, olhando para um ponto, um referencial, como se não tivesse mais solução. E é verdade, muitas vezes nós olhamos para algumas situações e nós podemos dizer: não há solução, até que nós encontremos com Jesus e aquela outra multidão que vem com ele. Porque é muito bonito quando nós imaginamos que aquelas duas multidões se encontraram. Já imaginou a diferença do semblante de cada um? E a Bíblia fala que eles vêm chegando, e aí Jesus faz uma coisa tremenda. A Bíblia fala que ao vê-la, Jesus olhou para a viúva, olhou para a mãe daquele menino. A Bíblia diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele se aproximou dela e falou assim: não chore. Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui. Às vezes nós estamos caminhando em uma situação, numa multidão, ou com um referencial, olhando uma referência, pensando: não tem jeito, acabou, não há esperança mais para mim. Olha, o meu casamento não vai ter mais jeito, a minha vida financeira não vai ter mais jeito, os meus filhos não vão ter mais jeito, esse vício tomou conta da minha família, essa situação acabou com o meu lar, acabou com a minha própria esperança. Eu não consigo encontrar esperança e nem condição em mim mesmo, porque o nosso referencial está sendo olhar para algo que não gera vida, que não gera esperança. Mas eu quero dizer que nessa noite Jesus está aqui, como estava com aquela grande multidão naquele dia, e quando nós encontramos com Ele, Ele se aproxima de nós, e a Bíblia, do mesmo jeito que Ele olhou para aquela mulher e se compadeceu dela, Ele também se compadece de nós. Não importa onde nós estejamos, não importa o quão pecadores nós
nós sejamos, não importa o quão fundo, o quão miseráveis nós estamos nos sentindo, Ele se aproxima de nós e diz o seguinte: não chore. Você não precisa mais chorar, por quê? Porque tem jeito. Tem jeito. Quando Ele se aproxima dela e fala, daquela mulher, fala, não chore. Eu fico imaginando ela olhando para Jesus e dizendo assim: mas Senhor, como que eu não vou chorar? Meu filho único está morto. Meu filho único está aí. A Bíblia fala então que Jesus se aproxima dela e fala: não chore. E aí Ele se aproximou e tocou no caixão. Ele tocou no caixão. E quando Ele tocou no caixão, todo mundo parou e falou assim: que cara é esse? Que homem estranho é esse? Que a gente está indo enterrar, Ele toca no caixão, Ele faz parar o caixão. E Ele olha para aquela mulher e fala assim: olha, eu quero dizer para você o seguinte, é que há esperança. Tire os olhos agora deste caixão. Olha para mim. Olha para mim. Porque eu sou o Senhor da esperança. Amém, aleluia. E aí a Bíblia fala que Ele se aproxima daquele menino e fala: ô menino, levanta daí. Gente, é tão lindo isso. Olha que bonito. Jovem, Ele não pergunta o nome. Ele não. Ele vira para aquele menino e fala assim: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele não fez uma oração como fez com Lázaro, né? Pai, ele, não. Ele simplesmente virou e falou assim: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E a Bíblia fala que naquele mesmo momento aquele menino ficou de pé. E ele devolveu aquele menino à sua mãe. E aquela multidão agora, aquela multidão que estava entristecida, arrasada, começa a fazer o quê? Começa a glorificar a Deus. Olha, tem um profeta em nosso meio. Deus com certeza está agindo aqui. E agora, você pode notar uma coisa, que Jesus continua a entrar na cidade com aquela multidão que estava feliz atrás dele. Mas agora aquela multidão foi o quê? Acrescida de mais pessoas felizes. Porque o referencial delas mudou. Porque elas agora não olhavam mais para o caixão. Elas olhavam para Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Em qual multidão você está? De qual multidão você faz parte? E quando eu pergunto isso, eu não tenho outra coisa a dizer senão o seguinte: é para onde você tem olhado. Quem tem sido o seu referencial? Eu quero dizer para você, irmão, querido amigo, nessa noite, em nome de Jesus, que se você olhar para Jesus nessa noite, Ele pode transformar a sua vida. Paulo disse assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas futuras, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos passar por dificuldades, mas a nossa alegria jamais vai ser poupada. A nossa felicidade jamais vai ser tirada de nós. Porque nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas desde que os seus olhos estejam fixos nele. Nele. Nós só vamos conseguir ter a restauração da nossa esperança e da nossa alegria quando nós olharmos verdadeiramente para Jesus. Quando nós falarmos: Senhor, Tu és aquele que eu quero olhar. Mas interessante, aquela multidão não apenas olhava para Jesus, ela fazia o quê? Ela seguia. Então nós não podemos apenas olhar para Jesus, nós temos que seguir. Você quer ter esperança? Você quer mudar de multidão talvez essa noite? Olhe para Jesus. Siga a Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações.
Que o Teu Espírito Santo fale conosco, despertando-nos, ó Deus, para como temos vivido e o que precisamos fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, que se por acaso existem pessoas aqui que, em algum aspecto ou por algum motivo, têm olhado a vida com desesperança, têm olhado para situações da sua vida como se não tivesse mais jeito, têm andado entristecido, ó Deus, e realmente enlutado no seu coração por achar que acabou. Ó Senhor, que nessa noite ele possa entender que o Senhor está aqui, que o nosso Senhor Jesus está aqui, e que se ele simplesmente olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero te seguir. Jesus fala ao coração dele, fala a cada um de nós, como falou aquela mulher: não chores, não chores, porque eu sou o Senhor da vida. Ó Deus, opera isso em nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser fazer isso, faça isso no seu coração. Se você quiser que eu ore com você por isso, você pode me procurar no final e falar: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque o meu coração tem estado desesperançado, eu tenho perdido a alegria, mas eu entendo que em Jesus, hoje, eu posso ser alegre novamente, mas eu queria que o Senhor orasse para que isso acontecesse na minha vida. Não é a minha oração que vai fazer isso, mas às vezes é bom a gente compartilhar um com o outro e receber a oração um do outro, porque a Bíblia fala: orai uns pelos outros. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.